Brasil e Copa do Mundo é quase a mesma coisa, né? É uma história de amor, de muita glória, mas que, nos últimos tempos, virou uma história de espera. Uma longa espera. A gente vai mergulhar fundo nessa busca pela sexta estrela e entender por que a pressão parece maior do que nunca. Vamos lá? Olha esse número, 23. O que será que ele significa? Bom, ele representa algo que nenhuma outra seleção no mundo tem. 23 é o total de participações do Brasil em Copas do Mundo, já contando com a de 2026. É um recorde absurdo, uma marca que ninguém mais alcançou. E é exatamente isso. O Brasil não só participou de muitas Copas, ele participou de todas. É a única nação que nunca ficou de fora. Desde a primeira, lá em 1930, até hoje. Essa presença constante é o que transforma a seleção brasileira em uma verdadeira lenda do futebol. Mas sabe como é, né? Essa história de glória e tradição tá passando por um teste de fogo. Existe um desafio enorme, um jejum que tá tirando o sono de todo o torcedor. Uma espera longa, frustrante, pelo próximo título. E o mais maluco é que isso já aconteceu antes. A história parece que está se repetindo. Sabe, entre aquela seleção mágica de 70 e a conquista heróica de 94, o Brasil também amargou uma fila de 24 anos. E agora? O ciclo se repete. De 2002 a 2026, são os mesmos 24 anos. A pressão da história é simplesmente gigantesca. Vamos relembrar rapidinho como foi essa espera. Depois da alegria do Penta em 2002, vieram só decepções. Eliminações nas quartas, uma semifinal traumática, até a última, bem doída, contra a Croácia em 2022. A cada Copa que passa, essa ansiedade pela sexta estrela só aumenta. Para entender de verdade por que essa espera machuca tanto, a gente precisa olhar para trás. Olhar para o legado que foi construído em campo. Um legado de vitórias, de craques, de um futebol que simplesmente encantou o planeta. Dá uma olhada nisso aqui. As 5 estrelas. Cada uma delas é um título mundial. É por isso que a camisa amarela é tão pesada. Nenhum outro país tem 5. São momentos que definiram o Brasil como, de fato, o país do futebol. E talvez o ponto mais alto de todos tenha sido esse aí. A seleção de 1970. Pelé, Jairzinho, Rivelino. Nossa, é até covardia falar. Muitos dizem que foi o maior time de todos os tempos. E não é pra menos. Eles não só ganharam tudo, eles jogaram um futebol, uma arte. Aquela final contra a Itália foi uma aula, uma demolição. Mas esse legado não é feito só de times, né? Ele foi forjado por jogadores. Por indivíduos que se tornaram gigantes, lendas cujos nomes ecoam para sempre na história das Copas. 15. Esse número representa os gols do maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo. Uma marca impressionante. E ela pertence a um cara que foi literalmente um fenômeno. Ronaldo. O fenômeno. Precisa falar mais alguma coisa? Ele jogou 4 Copas, foi campeão em 2 e a final de 2002 foi a coroação. Depois de tudo que ele passou, chegar lá e fazer os 2 gols na final contra a Alemanha foi coisa de cinema. Ele trouxe o Penta para casa e virou imortal. 20. Agora, pensa bem. Jogar 20 partidas de Copa do Mundo. 20 jogos no palco mais importante do futebol. É uma prova de longevidade, de consistência, de estar sempre no mais alto nível. É um recorde e tanto para um jogador brasileiro. E esse recorde é do Cafu, o capitão do Penta. Além das 20 partidas em Copas, ele é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção na história. Um líder nato, um exemplo de dedicação, um monstro sagrado. Ok, com toda essa história pesando nas costas, o foco agora muda completamente para o futuro. Como é que o Brasil está se armando para finalmente quebrar esse jejum em 2026? Bom, a grande novidade, a grande aposta está no banco de reservas. Pela primeira vez na história, o Brasil vai para uma Copa com um técnico estrangeiro, o lendário Carlo Ancelotti. Um cara que já ganhou tudo em clubes e que, olha que curioso, estava lá na final de 94 como auxiliar da Itália. Ele traz um olhar completamente novo para a seleção. E a jornada de 2026 já tem data e hora para começar. Esses são os primeiros desafios do Brasil na fase de grupos. Vai encarar Marrocos, Haiti e Escócia. Cada um desses jogos é um degrau nessa subida longa e difícil em busca da taça. Então, o palco está montado. Tem um técnico estrangeiro pela primeira vez, tem o peso de um legado de gigantes e a sombra de um jejum que é idêntico ao maior da história da seleção.
A pergunta que não quer calar no Brasil e no mundo é uma só. Será que em 2026 finalmente vem o Hexa